pessoal, cá nós aqui mais uma vez, uma correçãozinha de uma prova, né? Provinha bem leve, bem tranquila, tranquila até demais, horripilante, tenebrosamente, fácil demais, simples demais. Para concurseiro, essas provas são muito ruins, tá? Meu nome é Alessandro Barros, tá? Preparatório CRAT, e a gente vamos agora esmiuçar essa prova que ocorreu hoje aí, horripilante, tenebrosa, tá? Vamos fazer a prova de técnica em radiologia, prova tipo 1. Então a gente sabe que houve outros modelos de prova, cores diferentes, né? Número diferente. Então, quem não tiver feito a prova tipo 1 vai ter que fazer a verificação do gabarito através das questões. Tá? Tá ok? Então vamos lá então a questão número 1, que diz assim: paciente sexo feminino, 20 anos, comparece para um exame de raio-x de abdômen. Informa o técnico de radiologia que pode estar nas primeiras semanas de gravidez. Com base nas possibilidades de proteção, qual deve ser a conduta profissional? Você recebe o paciente. Essa banca ela tem uma maneira assim, ela é muito mais interpretativa, né? Ela não é mais coisas literárias, né? Está escrito na literatura Buchon, de Montargis, Biasoli, não. Ela é mais interpretativa. Isso aqui é mais do dia a dia. É uma banca horrível, tenebrosa de se fazer. De se estar fazendo a prova por ela, né? Então ela conta sempre uma historiazinha, né? Uma historiazinha, a história da carochinha. E nessa história da carochinha que ela conta aqui, ela diz que chega um paciente de sexo feminino e a paciente ela fala, eu acho que estou gestante, estou grávida. Aí ele vai perguntar as opções. Letra A. Ele vai cancelar esse exame, ou seja, ele vai liberar a paciente, eu não posso fazer, vai liberar o paciente sem consultar o médico solicitante ou responsável pelo serviço. Letra B. Ignorar a informação do paciente e prosseguir normalmente com o exame, pois a dose de raio-x no abdômen é baixa. Letra C. Prosseguir com o exame ajustando apenas os parâmetros técnicos para reduzir a dose sem comunicar sobre a possível gestação. Letra D. Adiar ou reavaliar a necessidade do exame, comunicando o caso ao médico solicitante. Se o exame for imprescindível, utilizar avental de chumbo sobre o abdômen do paciente para protegê-la. Entre essas opções aí, né, as opções do repelente, né, ele não tem o poder de chegar e cancelar o exame. Chegou lá, não tem o poder de cancelar. Você chegou a paciente lá, a paciente ela diz que ela possivelmente ela pode estar grávida, você tem que se reportar ao médico. É o médico que se vai dizer se vai fazer ou não. Por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da justificativa da causa. O que diz? Que a gente vai aplicar a radiação ionizante no paciente, tá? Mas o benefício maior que o detrimento que vai causar. Então, os médicos usam esse princípio justificativo, ou seja, eu vou expor o paciente, vai ter uma alteração lá no DNA dela, uma ionização no átomo lá, porém o benefício que isso vai causar para ela vai ser maior que o detrimento. Então a gente utiliza esse princípio justificativo. É claro também, né, que se for realizar esse exame, sabemos que temos que proteger as regiões mais sensíveis, região tireoide, mama, né, o gonodal. Mas aí é que tá. Bom, olhemos as outras, já falamos sobre as outras opções, né? Cancelar efetivamente, ele não tem o poder de cancelar. Ignorar a informação do paciente e prosseguir normalmente com o exame, pois a dose de radiação no abdômen é baixa, a dose de radiação no abdômen é alta. Prosseguir com o exame, ajustando apenas os parâmetros técnicos para reduzir a dose, sem comunicar sobre possível gravidez. Tem que comunicar. Até porque o técnico ele não tem autoridade de dispensar, ele não tem autoridade de dizer ao paciente, quando realizar um exame, dizer o que aconteceu, é antiético isso, contrariando a ética, né? O nosso código CONTER de 2011. Adiar ou reavaliar a necessidade do exame, comunicando o caso médico solicitante e, se o exame for imprescindível, utilizar a metal de chumbo sobre o abdômen do paciente para protegê-lo. Se é a região de interesse, o que diz a literatura?
toda vez que for realizar exame, né? E se for possível, principalmente em pacientes mais novos, né? Pacientes gestantes, a gente proteger a região de estudo ali, dos órgãos, né? Mais sensíveis à radiação. Só que nessa vez aí, como eu posso proteger? Eu vou proteger o abdômen e vou realizar o exame no abdômen. Automaticamente não vai sair nada. Entendeu? Então eu vejo essa questão como uma questão possível a anulação. A de Santana está fazendo a prova, que seria? Eu ia na D. Eu ia na D, que é um, né? Porque você vai seguir alguns critérios, né? Você segue alguns critérios. Por isso que eu iria na D. Por quê, ó? O que que acontece? Vamos lá. Conduta recomendada. Vai perguntar ao paciente. Chegou um paciente, vai perguntar ao paciente sexo feminino, né? Em idade fértil, você vai perguntar a ele, a paciente, se ela está no gestante. Fundamentação vai estar na CNEM, da RDC 611, uma 38ª edição. Comunicação, você vai, né, caso a suspeita ou confirmação, você vai comunicar imediatamente ao médico, né, solicitante, porque aí que foi aquilo que eu falei anteriormente, o médico vai usar o princípio da justificativa para realizar o exame no paciente, entendeu? Vai avaliar possivelmente se depende do tipo de patologia que esteja cometendo, os sintomas que estejam essa gestante, ele pode tentar substituir por outros métodos que não emitam radiação ionizante, sonografia, RM, né? Só o médico que pode adiar ou cancelar, como eu havia dito, né? O exame ele vai ser o quê? Imprescindível para a paciente? Vai, então vamos realizar. Realizando esse exame, a gente vai otimizar essa dose, colocando parâmetros, né, técnicos, onde você tenha menos doses de radiação, né, na paciente, e utilizar também os EPIs, né, que é o equipamento de proteção radiológica também, tá? Vai documentar no prontuário do paciente sobre a gravidez e a decisão tomada. Vai explicar também a paciente também sobre os riscos, né, que ela vai ter se submetendo à radiação ionizante, porém, repetindo mais uma vez, o benefício é maior que o detrimento que vai ser causado. Então, é por isso que se aplica a radiação ionizante nos pacientes. Não é só o pedido médico que autoriza você não, tá? O que vai justificar você fazer o exame no paciente vai ser a indicação clínica do paciente. Então, vai fazer todas essas análises e vai realizar o exame. Porém, eu não tenho opção aqui, ó, né? Eu não tenho nenhuma opção que fala assim, caraca, a menos pior é a letra D, adiar ou reavaliar a necessidade do exame, comunicando o caso médico ao médico solicitante, e se o exame for imprescindível, utilizar avental sobre o abdômen do paciente. Eu marcaria a letra D. Porém, contudo, entretanto, como essa banca é uma banca complicada, que já caiu, ela já deu como resposta em uma prova já ela sendo a organizadora, dizendo que os elétrons saem do anodo, então a gente pode esperar tudo de uma banca dessa, né? A gente sabe que os elétrons são produzidos após a passagem de uma corrente de miliamperagem pelo cátodo. Então, para a banca dizer cair essa questão, foi dado recurso para tentar anular, ela não aceitou e continuou lá. O anodo que emite elétrons. Então, assim, pode se esperar tudo. Vamos ver o resultado depois. Tá? Próxima questão agora. Questão 22. Durante as atividades na sala de exames, o técnico de radiologia deve utilizar um dispositivo para monitorar a dose de radiação recebida, né, pessoalmente ao longo do tempo. Nesse contexto, assinale a seguir o dispositivo de monitoração individual obrigatório usado pelos profissionais ocupacionalmente expostos. EOR
seria para os indivíduos ocupacionalmente expostos, né? Aí ele fala, traduzímetro pessoal de radiação, câmara de ionização portátil de mão, avental publicro, avental de chumbo, dosímetro de área fixada na parede da sala. A gente sabe que nós, né, para que possamos, né, saber quanto que nós fomos expostos, né, à radiação em área controlada, nós utilizamos um dosímetro, né, chamado de dosímetro, né, que tem a função de quantificar a dose de radiação. Algumas coisas importantes sobre o dosímetro. Primeira coisa, ele não é EPI, tá? O dosímetro não é equipamento de proteção radiológica. Hoje, também chamamos o equipamento de proteção radiológica de investimento de proteção individuais, não é, tá? Mas ele ajuda a nos protegermos da radiação. Claro que ajuda, pô. Alessandro, primeiro você fala que ele não. Primeiro você diz que ele não é um investimento de produção individual. Aí agora tu está dizendo que ele protege. Como é que ele protege? Então só se atente à questão. Se a questão vier perguntando das opções abaixo, não é um equipamento de produção individual ou investimento de proteção individuais, o dosímetro não se enquadra nisso. Mas se vier meios de proteção, o dosímetro é meio de proteção. Se existe uma limitação de dose, né, preconizada pela QNEM 3.01, a gente sabe que a gente tem um limite de dose para extremidade, para a pele, que é 500 milicievert anuais, o corpo inteiro, entendeu? Que é 20 milicievert, né? Durante um período de 5 anos consecutivos, não podendo ultrapassar cada ano 50 milisievert. Se a gente sabe que nós temos um limite de dose, o dosímetro, ele é sim um equipamento que nos ajuda à proteção radiológica, porque ele vai quantificar aquela dose para saber se nós ultrapassamos a dose mensal, a dose anual, entendeu? Então, só toma cuidado. Se estiver perguntando se o dosímetro ele é um equipamento de produção individual, chamado de EPI, ele não é. Porém, ele nos ajuda na proteção radiológica sim. Ele está dizendo qual é o que nós utilizamos, é o dosímetro. Né? Nós vamos utilizar na região mais exposta, que é onde? O tórax, tá? Né? Em forma de crachá, ele pode ser de filme dosimétrico, ele pode ser termicamente TLD, ou pode ser opticamente estimulado, ou termoluminescente opticamente estimulado. Existem áreas que nós vamos utilizar dois dosímetros, né? O da região mais exposta ao tórax e um outro aonde nós iremos ter uma exposição muito grande, que é aonde? Que é a medicina nuclear, onde manipulamos os radionuclídeos, né? E também em angiografia. Então, por isso nós utilizamos um segundo dosímetro em forma de anel ou pulseira, só tem uma diferença. O de tórax pode ser um filme dosimétrico, um filme intraoral 3x4, filme mesmo, película. Ele vai quantificar a dose de radiação pelo grau de enegrecimento desse filme. Pode ser um termoluminescente ou opticamente estimulado. Mas uma pergunta muito importante. O dosímetro, o material do dosímetro em forma de anel ou de pulseira pode ser um filme dosimétrico? Claro que não, não pode ser. Ou vai ser termoluminescente ou opticamente estimulado. Então já anotem aí. O dosímetro em forma de anel, de pulseira, utilizado em medicina nuclear e angiografias, ele só pode ser de material termoluminescente ou opticamente estimulado. Não pode ser de filme dosimétrico, igual o dosímetro que nós utilizamos na altura do peito, o dosímetro padrão. Vamos a algumas colocações importantes aqui. Ó. Tipo de dosímetro pessoal, finalidade dele vai monitorar a dose de radiação recebida pelo profissional, tá? O IOE, o profissional ocupacionalmente exposto, né, que nem a gente conhece como IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, usado na altura do tórax, deve ser lido mensalmente. Aí vocês vão ver assim, Alessandra, mas está aqui trimestral. O Buchong, ele diz que o dosímetro opticamente estimulado, ele consegue manter ali o Buchong, não a lei, tá? O Buchong, ou seja, o livro de física do Stuart Buchong. Diz que opticamente estimulado, ele consegue acumular ali e fazer a leitura por 3 meses, mas contraria a nossa norma nacional. Buchong é um livro, é um autor
americano, que foi um livro, né, que não é um livro que é utilizado, que foi feito aqui no Brasil, né? Ele é traduzido aqui né, para o português. Mas aqui a nossa norma nacional, ela diz que a gente tem que fazer a leitura do dosímetro mensalmente. Porém, o Buchong deixa bem especificado para você, tá? O Buchong, ele diz que opticamente estimulado pode-se fazer a leitura trimestralmente, tá? Mas a nossa norma, mensalmente. Dosímetro de área, tá? Ele avalia os níveis de radiação, né, em ambientes controlados. Você está lá na sala lá de exames ou controlado. Ele vai. Quais são as características? Ele é fixo e contínuo. Ele detecta as variações no ambiente, auxiliando na avaliação de proteção radiológica. O físico vai lá e o físico que vai fazer essa parte aí. Não tem nada a ver com a gente, tá? Uma câmera de ionização portátil, né? Por exemplo, um contador Geiger, né? Vai tirar medidas, na finalidade de tirar medidas instantâneas de radiação, né? Para calibração em teste. Ele mede a taxa de dose de tempo real, tem uma precisão altíssima, tá? E não é usado como monitoração pessoal. Então, toma cuidado, não é usado. Dosímetro para extremidades, que eu falei que é o anel ou pulseira dosimétrica, tá? Ele monitora as áreas, né, não específicas do corpo. Profissionais que manipulam fonte aberta ou em fluoroscopia, ou seja, fontes abertas, subtende medicina nuclear, né? Onde a gente tem lá um local para a gente manipular, chamado de capela. A gente manipula, como eu já trabalhei com medicina nuclear, fiz muita manipulação de material radioativo já. Eu tinha um dosímetro lá, nós utilizávamos em forma de pulseira, dosimétrica, tá? Em fluoroscopia, subtende o que? Angiografia, tá? Então, usam nos dedos da mão, importante quando há risco em regiões localizadas. Sabendo todas essas informações, passemos para o nosso gabarito, letra A, dosímetro pessoal de radiação. Bom, gente, com duas questões, nós já tivemos aqui, assim, muitas informações. Então, vocês vão assistir essa aula aí, com um caderno do lado, né, um lápisinho do lado, e para fazer essas anotações todas que eu falei, super importante, tá? Uma coisa também muito importante, todo local, né, que trabalha com radiação ionizante é obrigatório a utilização de dosímetro? Vocês vão responder para mim que sim. Claro que não, né? Em radiologia intraoral, onde for utilizado 4 MA, né, minuto, ali não precisa você utilizar dosímetro, tá? 4 MA minuto não precisa você utilizar dosímetro, segundo a portaria 453, eu falando besteira aí, segundo a RDC 611, tá bom? Vamos para mais uma questão. Durante uma radiografia de tórax em PA póstero anterior em um adulto, o técnico de radiologia utilizou 50 kV e 5 ms, resultando em uma imagem muito branca e baixa penetração, ou seja, subexposta, né? E para corrigir a técnica e obter uma imagem adequada na repetição do exame, o profissional deve. Só toma cuidado, tá? Essa palavrinha aqui, ó, subexposta. Quando ele fala subexposta e a imagem saiu branca e ela está subexposta, então é um fator técnico, porque a imagem pode sair também branca também, mas pode ser pelo fator, a imagem analógica pode ser pelo fator de químico. Aí não seria uma subexposta, teria subrevelação, tá? Só toma cuidado, ela pode sair branca devido à técnica, que for uma técnica muito baixa, ou ela pode sair branca devido ao químico que está muito saturado demais, aí seria subexposição. Aí ele nos dá como opção diminuir o tempo de exposição para evitar a superexposição, aumentar o tempo de exposição e manter a quilovoltagem, reduzir a distância foco-filme pela metade, aproximando o tubo do receptor para aumentar a intensidade do feixe do filme, aumentar significativamente a quilovoltagem do equipamento, proporcionando a maior penetração do feixe e escurecimento adequado da radiografia. Nesse momento vocês vão dar um pause e vão responder aí. Mas antes disso a gente vai fazer algumas colocações, né? Sobre isso aí vamos, né, fazer umas dissertaçõezinhas aí, que é muito importante. É isso quando a gente fala quando a gente estuda, né, intensivo, né? O intensivo é isso,
A gente pega questões, não nesse caso aqui é uma correção de prova. Aí a gente pega questões e faz contextualizações junto com essas questões até para aumentar o nosso conhecimento, né? É de suma importância. Primeira coisa, gente, quilovoltagem. Quilovoltagem, ela controla o quê? O poder de penetração do feixe. E o contraste da minha imagem, né? Se eu aumento a minha quilovoltagem, eu vou ter maior, né? O meu feixe vai ter maior poder de penetração. Eu aumentando a minha quilovoltagem, eu vou ter maior velocidade de impacto dos elétrons lá no anodo. Eu aumentando a minha quilovoltagem, eu vou ter maior energia do feixe, maior qualidade desse feixe. Qualidade está ligado diretamente com a penetrabilidade. Se o feixe é mais penetrante, ele tem maior qualidade. Se o feixe é menos penetrante, ele tem menos qualidade. Tá? E se eu tenho maior energia, eu tenho maior frequência, e para que seja mais penetrante, eu preciso que o meu comprimento de onda seja menor. Então tudo vai ser maior, porque o meu comprimento de onda vai ser menor. Então sempre assim. Por quê? É até uma propriedade do raio-x que diz o seguinte: o raio-x atravessa objetos. Sim. Tanto melhor quanto menor for meu comprimento de onda. E comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se uma está maior, a outra está melhor. Então se atente. E a quilovoltagem ela é muito importante porque ela vai me dar umas tons de cinzas. Para o exame de tórax, a gente precisa de uma escala de contraste, ou seja, a quantidade de tons de cinzas é muito grande. Tá? Então por isso a gente usa para o tórax uma quilovoltagem muito grande para que eu tenha o quê? Uma escala de cinza, escala de densidade longa, tá? E não estreita. O meu MS controla a quantidade de radiação, ou seja, densidade, ou seja, densidade é o grau de enegrecimento da minha imagem, né? Aumentando o MS, eu vou deixar meio mais escuro. O MS, na verdade, ele é responsável, né, pelo preto e branco forte, aquele contraste bem forte, o preto e branco bem forte, tá? Distância foco-filme. Se eu aumentar a distância foco-filme, né, o que vai acontecer? Eu tenho menor intensidade chegando na minha imagem, né? Eu tenho maior nitidez, menor exposição. Se eu tenho uma redução excessiva na minha distância, eu posso causar o quê? Distorções geométricas. Uma distância para incidência de tórax padrão é 1,80 m. Por quê? Porque para mim diminuir o que? A silhueta cardíaca. Ou seja, para mim realmente o paciente fazer aquela imagem ser mais fidedigna, né? Não vai fazer uma imagem de um aumento, né, na região cardíaca do paciente, fala assim, ó, o paciente está com patologia, está com cardiomegalia. Mas na verdade não é, porque você fez com uma distância foco-filme menor do que 1,80. A padrão é 1,80. Né? Isso aqui é uma dica bem importante. Ó. KV vai afetar a qualidade da imagem. Então, KV é responsável pela qualidade, o MS pela quantidade. A distância foco-filme interfere na intensidade e geometria da minha imagem. Tá? Sigamos em frente aí. Ó. Nossa resposta aí, né? Diminuir o tempo de exposição para evitar superexposição? Não tem nada a ver. Tá? Eu vou diminuir o tempo de exposição para evitar minha superexposição? Não vou diminuir meu tempo. Até porque, se eu diminuir meu tempo, automaticamente eu vou ter que aumentar o meu MA. Que MA e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ele quer uma imagem onde o médico precisa dar um laudo. Se ele está falando de contraste na minha imagem, né? Se ele está falando que ele vai repetir, porém não quer uma imagem muito clara, ele quer mais, não quer uma imagem subexposta, clara demais, para tórax a gente tem que ter uma imagem com o quê? Com uma escala de contraste longa. Escala de contraste está ligado diretamente com os tons de cinzas. Então, quem é responsável pelos tons de cinzas? KV. B. Aumento do tempo de exposição e manter a quilovoltagem. Tempo de exposição está ligado ao MS, gente. O que é o MS? É a multiplicação da miliamperagem, corrente elétrica, pelo tempo de exposição. E nós acabamos de ver que MS está ligado à quantidade. O meu preto e branco muito forte, que não é o interessante, né, para a imagem de tórax. Mas é interessante sim lá para a imagem de mamografia. É muito interessante. Mamografia a gente trabalha com MA alto e o KV muito baixo, né? Para aumentar o contraste, porque o contraste do objeto, a mama,
de estudo, os tecidos são muito próximos. Então, a mama, o contraste, que a gente chama de contraste do objeto, nesse caso, a mama, o contraste do objeto ele é muito baixo. Diferente do tórax. Eu tenho ar, a caixa torácica eu tenho ar, eu tenho osso, eu tenho tecido, entendeu? Então, assim, o contraste do objeto tórax, nesse caso, né, ele é muito alto, eu tenho que diminuir, eu tenho que ver o parênquima pulmonar, a trama pulmonar. Para que eu possa ver, eu tenho que ter um feixe mais penetrante. Diferente da mama, que eu tenho que ter um feixe menos penetrante. Por quê? Quando o feixe é menos penetrante, eu vou ter o meu contraste preto e branco muito próximo ao preto e branco. E os tons de cinzas, poucos tons de cinza entre o preto e o branco. Tá? Reduzir a distância, já vimos agora que a distância foco-filme não tem nada a ver, né? Tem a ver com a intensidade do feixe. A nossa resposta aí para a gente nessa questão seria o quê? Aumentar significativamente a quilovoltagem do equipamento, proporcionando maior penetração do feixe e escurecimento adequado da radiografia. Eu não concordo muito também não com o escurecimento adequado da radiografia, não. Porque no exame de tórax, como eu acabei de falar, eu não quero ver uma radiografia escurecida. Eu quero ver uma radiografia. Se eu falo que a radiografia está muito escurecida, o meu preto e branco está muito próximo. Então essa banca é muito complicada, gente. Eu quero ver uma escala de contraste longa. Quando eu falo escala de contraste longa, eu falo o quê? Quantidade de cinzas entre o preto e o branco. Mas assim, a menos pior para essa banca aí é a letra D. Qual é a principal função do colimador de um aparelho de raio-x? Letra A. Concentrar o feixe de raio-x em um único ponto, ampliando a nitidez e aumentando, né, e o aumento da imagem. Bloquear totalmente a radiação secundária produzida no paciente, eliminando a dispersão. Scatter, tá? Scatter, gente, nada mais é que quando essa radiação ela interage com o paciente, o que acontece? Ela vai ser o quê? Vai ser espalhada. Vai ser dispersa. Né? É a minha radiação secundária, tá? Filtrar a radiação de baixa energia do feixe, evitando que chegue ao paciente. Funciona apenas como filtro. Letra D. Restringir o campo de incidência do feixe de raio-x somente a área de interesse, reduzindo a dose necessária, melhorando a qualidade da imagem. Então, realmente, a gente tem ali o colimador, né, que ele vai delimitar a área que vai ser estudada. Então, quanto menor for a área, menor vai ser o quê? Menor vai ser essa radiação dispersa, né? Vou ter também, vou melhorar o meu contraste, melhora o contraste, diminuo o campo limitando o feixe a só uma área de estudo. Com isso também, eu também diminuo que a dose que vai chegar no paciente também serve como meio de proteção radiológica, tá? O colimador concentra o feixe em um único ponto? Não, ele não concentra o feixe em um único ponto, tá? Ampliando a nitidez e aumento da minha imagem, ele não vai aumentar a minha imagem, tá? Eu só aumentaria a imagem se eu tivesse como eu aumento a imagem? Eu aumento a imagem trazendo eu afastando o meu objeto do filme, ou eu trazendo o meu foco mais próximo do receptor de imagem, que não é esse caso. Não existe na literatura dizendo que o que aumenta, me dá mais nitidez, menos distorção, são fatores geométricos. Distância objeto receptor de imagem, distância foco receptor de imagem, isso sim, não colimador. Então tá errado isso daí. Bloqueia totalmente a radiação secundária. Bloqueia a radiação secundária. Até porque quem tem a função de bloquear não totalmente a radiação secundária são o quê? Não são os colimadores, tá? São os meios antidifusores. Grade antidifusora, cone de extensão, diafragmas, técnica de air-gap. Eles sim, eles ali e não absorve totalmente não, tá? Ele absorve a maior quantidade de radiação secundária, permitindo a passagem de uma maior quantidade de radiação primária. E nem totalmente é. Resposta errada. Filtrar a radiação de baixa energia, evitando que chegue ao paciente. Isso aí, gente, é função do filtro adicional que é colocado na saída ali, né? Do cabeçote é colocado um filtro ali adicional, né? Que ele tem essa finalidade. Ele pega os fótons com maior comprimento de onda, que é menos penetrante, ele não vai conseguir atingir, né, atravessar o objeto,
iam só aumentar a dose de entrada de pele no paciente, mas a função do filtro, né? Isso chama de filtração adicional. Qual é a finalidade do filtro? Absorver os fótons de maior comprimento de onda, menos energéticos, deixando atravessar aqueles de menor comprimento de onda, mais energéticos. Com isso, eu tenho um aumento na minha energia média do feixe. Eu tenho um endurecimento do meu feixe. Ele vai ficar mais penetrante com uma melhor qualidade. Não tem nada a ver com colimador, beleza? Sobra para a gente só o que, gente? Só sobra para a gente a opção da letra D. Restringe o campo de incidência do raio-x, né? Somente a área de interesse, reduzindo a dose de necessária, melhorando a qualidade da imagem. Essa daí até eu concordo, foi aqui essa e a do dosímetro, que até agora que eu não discordei ainda, tá? O colimador aqui, um dispositivo ajustável, geralmente com lâmina de chumbo, né? Acoplado a saída do tubo. Funções, acabei de falar agora. Limitar o campo, né? Reduzir a exposição desnecessária, né? A radiação na área de interesse, diminuir a radiação desperta, scatter, gerada pelo paciente, né? Melhora o contraste da imagem, acabamos de comentar isso aqui. O erro nas outras questões. Letra A, concentra o feixe em um único ponto. O colimador não concentra o feixe e nem aumenta a nitidez ou ampliação. Isso depende do foco, distância do foco e posicionamento. Realmente, fatores geométricos que vão aumentar a minha nitidez. Além dos fatores geométricos, eu tenho também fatores de movimento voluntário e involuntário, né? Se eu estou utilizando uma antena intensificadora de maior velocidade, isso aí faz com que aumente o que? A minha nitidez, tá? A letra B está errado por quê? Ele diz que o colimador reduz a geração de radiação secundária. Reduz, mas não elimina, acabei de falar, não elimina totalmente, né? A grade é quem bloqueia o scatter, mas a grade ela não bloqueia totalmente, não. Eu acho também errôneo também. Já falei, a grade ela tem a finalidade de absorver, é até uma das funções da grade, né? Ela tem o fator de sensibilidade da grade, né? Que ela absorve uma maior quantidade de radiação secundária, deixando atravessar uma maior quantidade de radiação primária, entendeu? Com isso, ela vai o que? Melhorar a qualidade da minha imagem. O erro da C, acabei de falar, a função da filtração é absorver o feixe de quê? De menor o quê? Energia. É colocado ali na saída do colimador um filtro, né? Uma filtração, preste atenção, filtração equivalente a 2,0 milímetros de alumínio, tá? Essa filtração chama de filtração adicional. Quando o raio-x ele emerge, ele sai da ampola ali, ele sai do anodo, passa pela ampola, ele já é absorvido. Passou ele pelo óleo e vai perder um pouquinho de energia também. Essa filtração é chamada de filtração inerente e ela vai corresponder a 0,5 milímetros equivalente de chumbo. Então eu tenho a filtração inerente, a filtração total. As duas filtrações juntas nós chamamos de a filtração inerente e a filtração adicional. As duas juntas nós teremos o que? A filtração total, que o raio-x diagnóstico equivale a 2,5 milímetros, equivalente a alumínio. Beleza? Vocês vão anotar tudo certinho aí depois. Olha quanta informação a gente pode absorver só nessa questão aí. Questão 25. Para que servem as telas intensificadoras presentes no chassi de raio-x? Né? Vou trazer para cá. Raio-x utilizados em radiologia convencional. Isso é simples demais, fácil demais. Contudo, na radiologia, depois que a gente estuda, tudo se torna mais fácil, né? Onde nós aprendemos, tudo é mais difícil. Ele falou o seguinte: letra A, protege o filme radiográfico, ou seja, a tela intensificadora, né? Mais conhecida como ecrã, tá? Ecrã intensificador, tá? Protege o filme da ação da luz visível, permitindo o manuseio ambiente iluminado sem velar as imagens latentes, tá? Que é imagem latente? Na analógica, quando o feixe raio-x, né, ele interage com essa tela intensificadora, chamada de ecrã, esse ecrã ele emite luz. E essa luz, ela vai o quê? Sensibilizar uma parte do filme chamada de quê? Cristais de haletos de prata. E ali é formada uma imagem que não é visível ao olho nu.
Essa imagem só vai ser visível após passar pelo processamento químico chamado de revelação. Alessandro, então, na revelação, quando nós usamos filme, nós temos uma imagem formada ali, chamada de imagem latente, que só é visível após passar pelo processo químico. Sim. Uma pergunta bem interessante. Na radiologia computadorizada, não digital direto, você vai, pega um cassete, ali vai ter um ecrã, né, um ecrã de fósforo ali, é diferente do ecrã do filme radiográfico, tá? Faço a exposição. A minha pergunta deixo para vocês aí. Eu também tenho uma imagem latente ali? Muitos vão dizer assim, não tem imagem latente. Tem. Tanto a imagem formada no filme analógico, quanto a imagem formada, né, na radiologia computadorizada, ambas têm imagem latente, tá? Só que uma passa pelo processo químico e a outra passa pelo processo de digitalização, né, que é o scanner, né, o CR propriamente dito. Toma cuidado com isso, tá? Anota depois aí. Imagem latente eu tenho quando eu utilizo o filme radiográfico ou quando também eu faço uma exposição, né, na radiografia computadorizada, beleza? Então, assim, a tela intensificadora não protege o filme, não, tá? Quem protege, nesse caso aí, é o chassi. Letra B, facilita o manuseio do filme dentro do chassi, dando suporte mecânico e evitando arranhões na mesma emoção durante o processamento. Assim, quem ajuda ali, né, um pouco ali, o filme ali dentro ali, são aquelas espumas que tem ali, né, tira todo o ar ali dentro também e ajuda, não é a nossa opção. Aumenta o contraste da minha imagem, absorvendo a radiação de alta energia e emitindo a radiação secundária de menor energia. Não, não, não. O ecrã ou teleintensificador, ele emite luz, né? Esse, esse ecrã, ele contém ali um componente chamado, são alguns componentes, antigamente era usado o tungsteno de cálcio, que tinha sensibilidade espectral, olha que palavra linda, sensibilidade espectral. Quando você vê na prova assim, a sensibilidade espectral do ecrã de tungsteno de cálcio, sensibilidade espectral do ecrã de terrajaras. Vocês não se assustem não, não é nada da NASA não, tá? Vocês vão trocar a palavra sensibilidade espectral por uma palavra chamada aqui, a luz que ele emite. Sensibilidade espectral do tungsteno de cálcio, ou seja, na luz que o tungsteno de cálcio emite. Do ultravioleta, ou do azul ao ultravioleta, sensibilidade máxima no azul. Os terrajaras, né, a sensibilidade espectral ou a luz que ele emite é do verde amarelo, a sensibilidade no verde. É só trocar sensibilidade espectral pela luz que ele emite. Muito pedido em prova também, tá? Então aqui, emite luz, fótons de luz a serem atingidos pelo raio-x, expondo o filme. Lá no o filme é dividido por camadas, tá? Essa camada aí que ele vai ser a camada onde tem a parte sensível, a fotossensível do filme, tá? Que é onde fica a emulsão fotográfica junto com a gelatina, tá? Reduzindo drasticamente a quantidade de radiação necessária para formar a imagem. Esse é o nosso gabarito, esse é o gabarito da letra D, tá? Então, telas intensificadoras, como está aqui, ó, elas são presentes no interior do chassi, né? São usadas na radiologia convencional, com filme. Se tiver filme, o filme pode ser monoemocionado ou biemocionado. Se tiver filme monoemocionado, eu só vou ter uma tela intensificadora, um ecrã. Se eu tiver o filme biemocionado com emoção nos dois lados, eu vou ter dois ecrãs, né? Porque eu tenho emoção fotográfica dos dois lados, tá? Com tungsteno de cálcio ou terrajaras, um emite luz azul, ou sensibilidade espectral no azul, tungsteno de cálcio, outro emite luz verde e amarelo, sensibilidade máxima no verde, que é o tungsteno, o terrajaras, tá? Para converter, né, o raio-x em luz, porque o filme ele é mais sensível à luz do que o próprio raio-x, 95%, né, daquela imagem do filme radiográfico formado é pela luz, né, emitida por esse ecrã, tá? Reduz, com isso eu consigo reduzir a dose. Tanto o tungsteno de cálcio que era utilizado em comparação ao terrajaras, ele tinha assim uma grande eficiência, né? Eles tinham boa absorção de fótons de raio-x, porém, qual era o problema do terrajaras? Na hora de conversão. Qual era o problema do tungsteno de cálcio? Na hora de conversão.
Para uma mesma técnica, o terra-jara, nesse caso, ele conseguia emitir 20% a mais de luz do que o tungstênio de cálcio. Aí tiraram o tungstênio de cálcio e deixaram o terra-jaras. Com isso, porque sempre preocupação é o quê? Otimização. É diminuir essa dose de radiação no paciente, né? Vai expor o fino principalmente por essa luz e não diretamente pelo raio-x. Reduz a dose de radiação, aumenta a eficiência, né, desse sistema, né, demais, tá? O erro, não, ele fala que protege o filme. Não, essa função é do chassi que ele protege o filme. Suporte mecânico, não. Suporte mecânico dado pelo chassi, né? Que tá ali, as molas ali dentro ali. Então, ali dentro tem também uma espuma que tira todo o ar ali dentro, deixando o filme em contato íntimo com essa tela intensificadora ou ecrã, tá? Aumenta o contraste por emissão secundária. Nada a ver. Nada a ver, é uma pergunta repilante, né? As telas não absorvem seletivamente a radiação, né, de alta energia. Elas apenas convertem a radiação em luz. Beleza? Olha a questão 26. No contexto das atribuições do técnico em radiologia e das tarefas a seguir relativamente... Diminuindo um pouquinho meu quadrozinho. Diminuir mais um pouquinho a minha foto aqui. Aí. A seguir relacionado, né? As tarefas a seguir relacionadas faz parte do fluxo técnico-administrativo ao serviço de radiologia e não constitui atividade que extrapole sua competência. Então, qual das opções abaixo, né, pode ser uma atribuição, atribuição ao técnico, né, das tarefas dele? Letra A. Assinar e emitir o laudo do exame radiográfico após avaliar a imagem, encaminhando ao médico solicitante. Letra B. Interpretar imagens obtidas e fornecer imediatamente um diagnóstico radiológico preliminar ao paciente ou familiar após o exame. Letra C. Definir, sem solicitação médica, quais exames complementares de imagem o paciente deve realizar com base em suspeitas clínicas observadas pelo técnico. Registrar os dados do paciente, as informações do exame realizado, tipo de exame, data, hora, etc. E garantir o arquivamento, né, correto das imagens para posterior consulta. Vamos lá, gente. Nosso gabarito, claro. Letra D, tá? Por quê? Porque não há. Quem assina e emite o laudo é o médico, não é função do técnico. Quem interpreta as imagens, a B, é o médico, não é o técnico. A gente vê muito por aí, né? Principalmente em grupo de WhatsApp, né? As pessoas, olha essa imagem, o que essa imagem tem? Facebook, o que vocês acham, sugere que tenha nessa imagem? Só, a gente nem pode divulgar, pegar a imagem e ficar divulgando não, tá, gente? Isso é proibido, tá? Mesmo que apague o nome do paciente de lá, o local onde foi realizado, isso não pode, tá? O nosso código de ética não permite. As pessoas fazem, né? Não sou eu que vou, né, dizer o que as pessoas maiores de idade têm que fazer. Mas o que é verdade no código de ética é: você não pode ficar divulgando imagens aí, não. Isso é o que mais as pessoas fazem hoje em dia. Depois que criaram as redes sociais, só que isso é contra o código de ética, tá? Então, assim, eu tenho que falar aqui o que é verdade. Eu não vou falando que é mentira. Então, assim, não publique não, pessoal. Não pode publicar. É proibido essa publicação. Não está autorizado pelo paciente. Você chegou lá, paciente, você pediu autorização ao paciente? Não, não tem que publicar. Entendeu? Não pode publicar. Definir, sem solicitação médica, quais exames complementares? Não, pô. Apesar que a gente, né, sabe, né, por exemplo, o paciente chegou para fazer um exame de tórax, PA e perfil. A gente viu que tem um derrame pleural. Mas a gente não pode chegar ali e pode fazer esse exame. Mas todo mundo faz. Todo mundo não somos nós. A gente tem que... O médico que tem que fazer a autorização para a realização desse exame. Não somos nós que definimos, né, os exames que são realizados. Nós fazemos os exames, claro que às vezes o médico não tem o entendimento da incidência que é realizada. O tórax em PA ele bota em AP, tudo bem, concordo. Mas assim, só quem pode liberar é o médico, tá? O médico que pode liberar, carimbou ali, fez o pedido, colocou a indicação clínica, a gente taca ali a radiação, vai fazer o exame.
registrar o dado do paciente, as informações do exame realizado, tipo de exame, hora, data, garantir o arquivamento. Isso é a nossa atribuição para a gente, que não é devido à nossa função, não. Vocês estão vendo que essa banca aqui ela é mais interpretativa do que literária? Muito mais interpretativa, gente, infelizmente. Alternativa A, quem assina o laudo de exclusividade do médico, fornece registro diagnóstico também, né? É o médico também. E definir, né, exames complementares também são atribuições do médico. É mais uma... É muito ruim essa banca. Para quem é concurseiro, visualizou essa banca, reze em 10 Pai Nosso, 10 Ave Marias, porque é uma banca horripilante. Era uma banca que vai ser o concurso agora da Unirio. Era uma das bancas que estavam concorrendo para ela ministrar, entendeu? Ela administrar o concurso. Graças a Deus que ela não foi escolhida, foi o Instituto OCP. Senão, olha que é um concurso federal, um salário ótimo, uma banca dessa organizando o concurso. Horripilante, né? Tenebroso, né? Questão 27. Um paciente idoso, acamado, não consegue ficar em pé para realizar uma radiografia de tórax em PA, em incidência posterior anterior, na posição ortostática, né? Porque porque nós fazemos esse exame numa incidência posterior anterior, eu já falei, para aproximar mais a região de estudo do filme, diminuindo, né, para diminuir essa silhueta cardíaca, para não dar o falso positivo para o médico. O exame em ortostática tem 3 motivos, tá? Primeira coisa, importante, eu tenho um rebaixamento do diafragma, então por isso eu consigo expandir melhor o meu pulmão. Segunda coisa, visualização, né, de níveis hidroaéreos. Terceira coisa, evitar o engurgitamento e a hiperemia. São 3 motivos para a realização do exame em ortostático. Mas a minha pergunta, todo paciente dá para fazer exame ortostático? Claro que não, né? Então, nesse contexto aqui, paciente acamado, assinar a alternativa adequada a ser adotada pelo técnico de radiologia para obter a radiografia de tórax desse paciente. Qual vai ser a conduta do técnico? Letra A, optar por não realizar o exame, já que a posição em pé é fundamental e não há alternativa técnica válida para pacientes, né, que não ambulem, ou seja, não estão andando, tá? Isso aí tá errado, né, gente? A gente sabe que tem completamente errado. Por isso que a gente leva é preferível fazer o exame na sala de exames com o aparelho fixo. Porém, aqueles pacientes não podem se locomover até a sala de exame, onde tem um aparelho fixo mais potente do que um aparelho transportável. A gente vai e realiza esse exame lá, tá, tomando as medidas de proteção radiológica adequado, né? Distância que tem que ter entre um leito e o outro são 2 metros. Se a gente não tiver, a gente também pode levar também um avental, né? Um protetor de um avental e colocar no paciente lá, né? Uma barreira, né? Entre o paciente e o outro, uma barreira móvel, né? Para que esse paciente não seja exposto o paciente que está ao lado daquele que vai ser radiografado, tá? A distância entre eles tem que ser no mínimo 2 metros. Você tem que... por quê? Porque ele vai estar ali, né? Ele vai ser exposto à radiação secundária, não à primária. Mas a proteção, né? Tanto essa barreira ou colocar um avental nele tem que ser o equivalente a 0,5 milímetro de chumbo. E a gente vai realizar o exame lá, não vai deixar de realizar o exame do paciente. Realizar o exame com o paciente deitado, decúbito dorsal, em projeção antero-posterior de tórax, ajustando a técnica e distância adequada, corretamente. E outra coisa, nós, como indivíduos ocupacionalmente expostos, o que tem que acontecer com a gente também? A gente também tem que ter uma distância, o cabo disparador tem que ter uma distância mínima de 2 metros, tá? Distância mínima de 2 metros. Ah, se tiver 4, melhor ainda. Quanto maior a distância, não é isso que a gente fala no vídeo de proteção? Maior a distância, menor tempo e sempre que possível usar blindagem. Aí sim, tá? Nossa resposta, nosso gabarito é a letra B. Agora, vamos a letra C, substituir a radiografia de tórax por uma tomografia, gente? Não é substituível. Além disso, vai ser uma dose maior, desnecessariamente no paciente, um exame mais caro no paciente, você fazendo o exame de tórax, aquele exame tão básico que você consegue fazer um raio-x de tórax no paciente
E o médico ele consegue ver muitas patologias através de um exame simples de tórax no paciente. Não tem necessidade de você levar ele, não tem como fazer, só fazer uma tomografia, a não ser que realmente o paciente necessite de uma tomografia. Não é esse caso da questão. Colocar o paciente sentado em frente ao filme, mas manter a projeção PA, mesmo com o paciente encostado no filme. Não, isso não, se você, o paciente ele está agarrou o filme, como é que você vai fazer? O paciente está acamado e não pode levantar? Completamente errado também, essa opção também, tá? Vamos lá, gente. 28. Em relação à conduta ética no ambiente de trabalho, qual acabamos de estar falando de ética agora, né? Seguinte atitude está de acordo com o Código de Ética Profissional dos técnicos de radiologia. Letra A. Permitiu acesso aos estudantes de radiologia à sala de procedimentos sem equipamento de proteção adequado, desde que supervisionados? Não. Vai sim, o estudante vai poder estar lá, supervisionado pelo técnico. O estudante não pode fazer exame sem técnico estar do lado lá. Não pode, é proibido. Ele tem que estar com os equipamentos, né, de proteção adequado. E utilizando o dosímetro também, tá? Então, sem equipamento está errado. Emitir uma opinião verbal preliminar sobre o resultado dos exames ao paciente. Não, a gente não pode. O paciente se dirige até a gente, sabe que a gente trabalha muito tempo com imagem, e a gente acaba se acostumando, né? Assim como o médico, ele se acostuma em ver as imagens lá e já sabe o que é. Mas só que nós não podemos chegar e falar assim, ó, a senhora está com BK, tá? A senhora está com pneumonia, a senhora está com derrame. Não, a gente vai deslocar o paciente, não. A gente já enviamos a imagem para o sistema, tá? E o médico já está aguardando a senhora. Se for um filme radiográfico, você entrega a película para o paciente, o médico está aguardando a senhora, pode voltar para lá, mas a gente não tem esse poder de chegar e dar um diagnóstico ali para o paciente, não, tá? Manter sigilo absoluto sobre as informações obtidas do paciente, esses exames, podendo compartilhar apenas com a equipe profissional envolvida? Sim, a gente pode compartilhar sim. O médico vai compartilhar com você, você vai compartilhar com os colegas ali, sim. Até para entender a situação do paciente, para quem for realizar possível um futuro exame do paciente. Nosso gabarito é a letra C, tá? Compartilhar imagem, acabei de falar aqui, ó. Compartilhar imagem de exame radiográfico para fins didáticos sem autorização formal, desde que o nome de identificação não acabei de falar anteriormente, mesmo sem o nome lá, sem dados nenhum, não se pode chegar e levar para uma aula. Aí tá falando para levar para uma aula, não pode, tá? Quiçá a gente utilizar em redes sociais, expressamente proibido, tá? Aqui, ó. Aí ele diz que é obrigatório, né, a qualquer pessoa da sala de exames, né, utilizar equipamento de proteção. O técnico não deve interpretar nem opinar sobre o resultado, mesmo que preliminares, né? Isso é a função do médico, né? Compartilhar imagens sem autorização. Não, mesmo com autorização, o uso de imagem para fins didáticos requer autorização formal do paciente, né? Ou do responsável legal. Não é proibido, gente, tá? É proibido, tá? 29, estamos chegando lá. Determinado técnico de radiologia realizou uma radiografia de fêmur de um paciente, porém, ao verificar o resultado, notou que a imagem ficou borrada, tremida, devido à movimentação do paciente durante a exposição. Na repetição do exame, qual medida técnica poderá ser adotada para minimizar o efeito de novo artefato no movimento? Cara, essa banca aí é para quem trabalha no dia a dia, né? Não tem nada a ver, gente. A banca não é literal. Repito mais uma vez, é uma banca interpretativa, não é literal. Horripilante, tenebrosa demais. Nunca vi isso, gente. O que deve se fazer então? Vamos lá. Elevar a distância foco firme ao máximo, jogar um polo lá em cima. Assim, qualquer movimento do paciente terá menos efeito na nitidez. Negativo, não tem nada a ver. Se jogar um polo lá em cima para você chegar, acabamos de ver. E é engraçado, né? Essa questão aqui nos arremete à questão anterior, falando sobre distância foco-filme na mesma prova, as questões quase parecidas, né? Aumentar o tamanho do foco do tubo de raio-x usando foco grosso em vez de foco fino para compensar o movimento do paciente. Aumentar o tamanho do foco usando foco grosso em vez de foco fino para compensar o movimento do paciente. Se a gente utiliza foco grosso,
a gente diminui tempo de exposição, né? A gente vai diminuir o tempo de exposição, né? E vamos aumentar, se eu tô foco grosso, o meu MA maior, meu tempo menor, né? Em vez para compensar o movimento com feixe mais intenso, mas aí tá. Você até usa, né? Principalmente em regiões, né? Por exemplo, abdômen, vai ter movimentos involuntários do paciente, a gente utiliza foco grosso. Beleza, em vez de foco fino, porque aí eu vou ter um tempo reduzido, o meu MS final é igual, porém é o seguinte, se eu uso foco grosso, estou usando um MA maior, minha miliamperagem maior, e automaticamente como miliampere e tempo, como dito anteriormente, e novamente agora, são grandezas inversamente proporcionais, se eu tenho um MA maior, o meu tempo vai ser menor. Então, com isso, a gente reduz realmente, né, os efeitos, né, a perda de nitidez por movimento, que é um fator de controle de qualidade realmente. É um fator de controle. Porém, é o seguinte, eu aumentando o meu foco, eu não deixo o feixe mais intenso. Não tem nada a ver com intensidade, isso aí não. Solicitar ao paciente que prenda a respiração durante o exame, pois a respiração é a única forma, não. A gente pode mobilizar o paciente, a respiração contribui, mas não é a única forma. Só quero deixar bem claro, contribui. Por isso que muitos exames de extremidade a gente fala assim, é suspender a respiração, né? Quando vai fazer, você pede o paciente para suspender a respiração. Mas não é a única forma não, né? De reduzir o borramento não, tá? Utilizar um tempo de exposição mais curto? Sim, exposição mais curto, o MA mais alto. Aumentando a corrente é o MA. Proporcionalmente para manter a mesma quantidade de miliamperes segundo, sim. Acabei de dizer para vocês que tem a resposta de modo a congelar o movimento. Sim, quando eu trabalho com tempo curto, meu MA maior, então eu vou diminuir o tempo de exposição, eu vou pegar o paciente, geralmente, depende do paciente, né? Das condições do paciente, eu consigo pegar naquele momento ali a imagem, a estrutura, sem se movimentar. Esse é o nosso gabarito, tá? Gabarito letra D. Tá? Aumentar a distância diminui a intensidade do feixe, tá? E não resolve o problema de movimento, piora a qualidade da imagem, né? Aumentar o tamanho do foco aumenta a penumbra e diminui a resolução, piorando a nitidez da minha imagem. Mas eu ainda falo ainda, se você aumentou o foco, você diminui, se o foco é maior, o tempo é menor. Pedir para aprender a respiração, embora importante, não é suficiente. Não é a única causa que eu acabei de falar para vocês, tá? Não é a única causa, por isso que as outras estão erradas. Nosso gabarito é a letra D de dado. Última questão dessa prova. Nossa, que prova linda e maravilhosa, né? Sobre a utilização do aparelho de raio-x móveis transportáveis, também já foi falado, citado já, e na mesma prova, a mesma coisa, né, gente? Impressionante como ela consegue repetir assuntos na mesma prova. Assinale a afirmativa correta. A principal vantagem do aparelho móvel é produzir imagens de qualidade superior às do equipamento fixo, razão pela qual substitui a sala de raio-x em muitos serviços. É assim, não é mentira não, né? Só pra gente aqui, né? Não é mentira. Tem muito local por aí, quando o fixo fica ruim, o transportável fica lá, ó, por meses e meses e meses, até que ele resolva o problema dar um pulo pro fixo. Mas aí é só uma brincadeirinha para dar uma descontração aqui, mas a gente sabe que realmente o aparelho fixo ele tem uma potência muito maior, dito já anteriormente, muito maior e melhor do que os aparelhos transportáveis, o móvel, né? Então essa tá errada. Letra B. O aparelho de raio-x móvel possui um tubo de raio-x refrigerado a óleo que elimina completamente a radiação de fuga, tornando, né, dispensável o uso de barreiras de proteção. O óleo isolante ali, gente, ele ajuda ali, né, também a ajudar a dissipar aquele calor que está ali. Mas, assim, todo equipamento há uma certa quantidade de radiação de fuga, né, que pela, né, pela RDC é permissível, tá? Então, não elimina. E ele não, também não é porque ele tem isso também, que a questão está dizendo que você não vai se proteger, você não vai trabalhar com um tempo de exposição menor, você vai trabalhar com uma distância maior, e se for fazer exame no leito, você não vai levar um avental pomblífero, usar o quê?
barreiras, né, para que você tenha menos dose de radiação incidindo sobre você, né? Equipamentos móveis requerem, né, não requerem os mesmos cuidados, acabamos de falar agora. Letra D, exames radiográficos móveis são indicados para pacientes. Engraçado, tem uma questão anterior, eu estou falando que assim, quem fez essa prova deve ter feito essa prova em 10 minutos, né? A gente está aqui já há quase uma hora já, porque a gente está desenvolvendo a questão, a gente está alimentando o nosso conhecimento com várias coisas que nós podemos trazer dentro das questões, dentro de cada opção, enriquecendo nosso conhecimento não só para essa banca, como também para todas as outras provas que vão ocorrer agora, né? O INTO, o INCA, Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, Macaé, Nova Iguaçu, Unirio. Então são muitos concursos, gente. Só até agora, né? Ontem vai ter um concurso para saúde. Se vai ter para raio-x, eu não sei, mas ano passado foi aprovado, né? O cargo de técnico em radiologia e outras áreas também, né? Claro, lá na prefeitura de Teresópolis. Então, Teresópolis também vai ser um outro local que vai ter prova para a gente também. Então, realmente, né, a gente vai fazer lá no leito, né, permitindo realizar exame na beira do leito, com devido cuidado quanto à distância, né, a distância que nós temos, que o cabo disparador e o foco de 2 metros, e a distância que tem que ter entre um paciente e o outro também são 2 metros, né, e a proteção que tem que estar ali para o paciente que não vai ser exposto tem que equivaler, segundo a portaria, a RDC 611, portaria na cabeça, estudei muito portaria. A RDC 611, ela fala que a proteção que é para radiação secundária do que o paciente do lado ia ser exposto, tem que ser equivalente a 5 milímetros, tá? Nossa resposta aqui é a letra D de dado, que é a correta para a gente. E está aqui, ó. A letra A está errada, aparelhos móveis geralmente têm qualidade inferior que o fixo. A letra B, nenhum tubo elimina completamente a radiação de fuga, acabei de falar aqui agora. Barreiras e proteção são sempre necessárias e tem que existir, tá? Todo equipamento de raio-x, né, exige rigorosos cuidados de proteção radiológica, fixos ou móveis. Com isso, a gente termina aí a resolução de questões dessa prova. Espero que vocês tenham, assim, vai ser muito útil, né, para utilizar tanto nessa mesma banca, como em qualquer concurso. Então, o que a gente faz aqui, é dar a gente um nível de conhecimento muito grande para a gente, né? Para a gente poder seguir nosso caminho aí, né? E tentar a nossa vaga no tão sonhado serviço público, né? Isso aí pra gente é normal pra gente. Olha só, gente, vou passar aqui para vocês aqui, ó, sobre o preparatório, né? Pra gente agora tem que, né? Aquela famosa minha frase que eu falo, né? Tem que vender o bacalhau, né? Então, gente, hoje, depois da pandemia, as pessoas se conscientizaram mais, né? Em um curso online, né? Por quê? O curso online tem várias vantagens, né, gente? Flexibilidade de horário. Você faz teu horário. Aí eu trabalho, eu tenho família, mas, pô, tempo todo mundo tem. Então, dá uma flexibilidade maior. Principalmente aqui no ICRAD. Aqui no ICRAD você tem várias vantagens, né? Aqui a gente tem uma plataforma própria, aula de segunda a sexta, não com 2 horas de aulas por dia, para não ser muito cansativo para o aluno. Depois dessa aula vai para a nossa plataforma, o aluno tem acesso, o aluno vai estudar, o aluno mesmo vai fazer o próprio cronograma dele, tá? Então você tem aula disponível 24 horas, disponível na transmissão, você vai entrar a qualquer hora. Tô no meu plantão meia-noite. Deu um tempinho aqui, eu fiz um horário com um colega ali, vou ficar de 0 às 3 aqui, vou estudar. Você pode entrar na plataforma e estudar a qualquer momento do dia, tá? Você estuda onde você estiver, sem perder a qualidade, né? Economia de tempo de deslocamento. Você vai se deslocar até o curso. O curso presencial tem um valor diferenciado, né? Porque você tem um gasto com estrutura, você tem um gasto com luz, com água, com material de higiene, com o professor, é tudo maior. E você também, e o valor, né, da mensalidade também vai aumentar também. Então tudo aumenta. Se aumenta para a instituição, vai aumentar o valor da mensalidade. E você também gasta. Se fosse um curso fosse o dia inteiro, que de vez em quando a gente fazia sábado o dia inteiro, né? A gente tem gasto com café da manhã, tem gasto com almoço, tem gasto com lanche, com passagem, com gasolina. Isso tudo já é economia no bolso de vocês, tá? Acesso direto ao professor especialista na área. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp aqui onde você tem contato direto comigo, com todos os professores, onde eu vou tirar a tua dúvida, entendeu?
não tem problema nenhum, exclusivo somente dos assinantes, tá? O que o ICRADES oferece para o aluno, tá? Conhecimento específico em radiologia, todo o conteúdo, desde lá do átomo até ressonância magnética. Todo o conteúdo a gente tem, tá? Informática para concurso, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, anatomia mesmo, aula de anatomia, professor de anatomia, dando todos os sistemas, tá? A 8.112, que cai para alguns concursos federais, tá? Legislação do SUS. Ah, mas professor, tanta matéria é muita. Sim, tudo isso para vocês. Mas professor, tem concurso que cai? Sim, mas tem concurso que não cai? Sim, mas você tem que estar preparado para. Você tem que entender que a gente tem que estar preparado para, entendeu? A gente tem que estar preparado para aquele momento. Chegou o momento da prova. A gente não estuda com o edital pronto. Ah, vou esperar o edital sair para me estudar. Não, está estudando errado. Você se prepara antes para estudar. Então você se prepara antes para quando sair o edital, você começar só a lapidar aquilo ali, né? Então você estuda com o edital saiu, você já tem todo o conteúdo, aí você vai, enquanto isso você vai pegar um cadernozinho e vai fazer várias anotações, várias observações. Quando chegar perto da prova, você vai pegar esse caderno com todas as anotações, em vez de ver todo o conteúdo, todo esse caderno, e vai fazer a revisão ali. Ali você faz a revisão, entendeu? Você vai chegar muito preparado. Então, pessoal, tá aí para vocês aí um conteúdo para vocês. Tá o curso aí, tá a oportunidade dada para vocês. Vamos ter agora essas provas que eu falei, pro INTO, pro INCA, Cardiologia de Laranjeiras, Unirio, onde eu trabalho. Graças a Deus sou privilegiado de trabalho no Hospital Grafeguini. E agora houve a fusão, né? Vamos para o servidor do Estado, vai abrir mais vagas. Não queremos sair, mas para quem está fora, a gente indo para lá vai abrir mais vagas. Prefeitura de Macaé, tá para estourar a qualquer momento, Unirio. Prefeitura de Nova Iguaçu, Prefeitura de Teresópolis, concurso aqui não falta, não pode dizer assim, não tem vaga. Então aqui, a gente está aqui esperando vocês, né, de coração aberto aí, venha fazer parte, venha e cradear com a gente, venha fazer parte do nosso coraçãozinho azul, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima.